Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, 10 de novembro, dia de São Leão Magno. São Leão Magno foi consciente de sua missão apostólica, tendo vigor na fé dos apóstolos em seu ministério petrino. Convocou e coordenou o Concílio de Calcedônia, ocorrido no ano de 451. Nele foi definida a existência das duas naturezas de Cristo, humana e divina, na única pessoa de Cristo. Era hábil nas relações e muito maduro nas controvérsias. Falava com clareza e simplicidade, e suas mensagens eram carregadas de profundo conteúdo. Por ele damos graças a Deus e pela vida da Igreja no mundo. O Evangelho de hoje, o Evangelho de Lucas 16, 1 a 8. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: o que é isso que eu ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que fazer para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Jesus elogia um desonesto? Peraí, não é bem assim. Este homem roubou o seu patrão? Não. Mas ele mandou diminuir. Sim. Só que o que ele mandou diminuir era a comissão e o salário dele. O patrão já estava desconfiado. Já falou que ele não podia mais administrar os seus bens. Vocês acham que ele não ia ficar de olho naquilo que aquele homem ia fazer? Lógico que ele ia. O que o administrador abre mão é o salário dele. Por que acontecia? Às vezes as pessoas, os grandes produtores, contratavam administradores para que eles pudessem vender os seus produtos. Então, o salário deles era aquilo que eles conseguissem receber a mais. Então, o que acontece? Os 50 barris de óleo e os 20 sacos de farinha era o pagamento do administrador. Ele abre mão disso para que aqueles dois homens, aqueles dois devedores, ficassem devendo um favor a ele. Por isso que ele fala: já sei o que vou fazer para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Ou seja, aqueles dois homens ficariam em dívida com ele. E se ele precisasse, eles teriam que ajudá-lo, porque estavam em uma dívida moral com ele, né? Por isso que o patrão, né, o homem da parábola, o rico, o senhor, melhor dizendo, elogia a esperteza dele, porque ele abre mão daquilo que é ele, é como se ele fizesse um investimento. Eu abro mão disso agora, mas eu pego lá na frente. Entenderam? Por isso que eu digo que ele não defrauda, ele não rouba o seu patrão. Pelo menos nesse trecho não. A gente não sabe antes, né? Porque o próprio patrão o dispensa. Então, provavelmente, além disso, ele roubava o patrão. Mas ele abre mão daquilo que é dele para receber neste momento, para poder fazer um investimento futuro. Ou seja, quando ele saísse da administração, se ele não conseguisse nenhum outro tipo de emprego, ele poderia cobrar favores daqueles que ele tinha ajudado, né? Então, aqui devemos entender que não é desonestidade que Jesus elogia. Ele pega uma situação e usa como exemplo, né? O que ele nos apresenta é que devemos agir sim enquanto é tempo.
Porque ele não tinha sido afastado ainda. Ele tinha que prestar contas para depois ser afastado. Então, o que ele faz? Ele age rápido. Ele vai lá, abre mão do salário dele antes de prestar contas para o patrão. Por que ele prestaria contas para o patrão? Ele prestaria contas para o patrão que aquele devedor devia para ele 50 barris de óleo e o outro devia 80 sacos de farinha. Porque já tinha descontado a parte dele. Então, a dívida real era essa. Então, o senhor dele iria cobrar isso. Não ia cobrar os 100 barris de óleo e os 100 sacos de farinha. Né? Então, aqui o elogio é porque ele é rápido. Ele pensa rápido, ele age rápido. Né? E aí devemos entender que devemos usar bem das possibilidades ao nosso alcance e preparar-nos para prestar contas. Como ele. Né? É compreender a atitude dele e entender a atitude dele, né? É aquela coisa sempre, né? É aprender com os nossos erros e principalmente com os erros dos outros. Então é aprender com os erros dele. Ele foi rápido, ele pensou rápido, né? Se tantos usam da esperteza para a injustiça, quanto mais devemos nós colocar tudo a serviço da salvação. Devemos estar sempre atentos para alcançar a salvação. Né? Então pensar rápido, agir rápido e compreender que é isso que Deus espera de nós. Por isso que Deus sempre nos ilumine para tomarmos sempre as melhores decisões e nos deixarmos guiar pela ação do seu Espírito. Um grande abraço, até amanhã se Deus quiser. Tchau!